Olá, amigos do canal, sejam todos bem-vindos. Vamos dar início ao comentário do livro Atma Bodha. Estamos no Sloka 11. O corpo denso, provido de karma, é consequência das ações passadas e está formado pelos 5 grandes elementos sutis, que se tornam densos quando a metade de um dos elementos sutis se une com a 8ª parte de cada um dos outros 4. O corpo denso é chamado de sede, da experiência do prazer e da dor. Então, o Jiva, que é um indivíduo, ele é constituído pelo corpo causal, sutil e físico. E o seu corpo denso, o corpo físico, ele é formado quando ocorre a união dos 5 elementos sutis, que são a água, fogo, a terra, o ar e o éter. Então, ele se torna denso quando ocorre a união de 50% de cada um dos elementos com uma 8ª parte dos outros 4 elementos. Sankara estabeleceu, em concordância com as categorias da matéria que constituem o universo, 3 diferentes regiões que unidas formam todo o existente. Elas são o universo causal, o sutil e o universo denso. Estas 3 imensas regiões são as primeiras 3 simetrias cosmológicas que emergem associadas ao mundo da não diferenciação. Sobre estas simetrias se encontra a Brahman não dual. As categorias da matéria desses 3 universos, eles diferem em ordem de complexidade devido às contínuas mesclas entre os elementos primários denominado de gunas, ou qualidades da matéria. Assim, em cascata, se vão produzindo novas substâncias que, por sua vez, servirão de base a diversas simetrias materiais. Então, aqui o que ele está dizendo é que o universo é constituído através da união das gunas. São 3 gunas, nas suas mais variadas formas, dando origem a 3 regiões diferentes, que é o universo causal, o universo sutil e o universo físico. As categorias das matérias dessas 3 regiões são muito complexas devido às contínuas misturas entre os elementos primários, que é denominado de gunas. Gunas é a qualidade da matéria, é um tipo de categoria da matéria. As 3 gunas são rajas, tamas e sattvas. Aqui no gráfico tem algumas qualidades atribuídas a cada uma delas, mas existem várias outras subdivisões e aspectos que podemos colocar como característica dessas gunas. Quando elas se unem, surgem infinitas variedades de novas substâncias que dão origem à criação do cosmos e, para os indivíduos, causa fenômenos mentais, emocionais e físicos. E assim, todo o universo é formado através dos gunas, que são os atributos fundamentais da natureza. Cada guna tem seus próprios atributos e virtudes, que são ajustados de forma harmônica em toda a natureza, no universo, na mente, no intelecto, no ego, nos sentidos. Os gunas, eles geram suas divisões e subdivisões que se tornam características, energias distintas ou não só em toda a natureza, mas também em cada indivíduo, que podem ser ou não percebidas. A união dos gunas, em suas variadas divisões e multiplicações, tem a propriedade de causar novas substâncias, que por sua vez produzirá outras novas substâncias, que se diferem na sua aparência,
mas que tem sempre a mesma fonte de origem. Continuando a leitura. Denomina-se de Manvantara o processo de nascimento e desenvolvimento do universo em toda a sua extensão. Esse desdobramento vai seguindo de um processo inverso de recolhimento chamado Pralaya. Então aqui ele diz que o Manvantara é um processo de nascimento e desenvolvimento do universo. É um período de manifestação do universo, né, que é de 4 bilhões e 320 milhões de anos solares, que corresponde isso a um dia de Brahman. Então, antes da manifestação do universo, as gunas elas se encontravam em perfeito equilíbrio, em harmonia, em repouso. Nesse estado de repouso, o universo só existia em estado potencial, ou seja, o que existia era somente a consciência pura, Brahman, em sua forma não manifesta, ilimitada e imutável. Quando ocorre o movimento das gunas, tem início então a criação, a recriação do universo, que é quando as 3 gunas associada com as 4 forças, que é a força forte, fraca, eletromagnética e gravitatória, vão dar origem à dualidade, a toda a criação. São forças inteligentes que, associadas às gunas, operam no universo, recriando a vida, os táttvas, em todos os níveis e impulsionando o corpo causal, sutil, físico, macrocósmico, né, e microcósmico. Então, tudo que existe é permeado pelas gunas, que são uma categoria da matéria, que é associada com outros elementos e forças, nas mais variadas proporções e diferentes predominâncias. E aí causa o surgimento de novas substâncias, que vão dando origem a múltiplas simetrias materiais que vão surgindo sempre da única fonte. Então, tudo no universo, embora tenha formas diferentes, tudo é constituído da mesma qualidade, brotando da mesma fonte. O que difere um ser do outro é apenas a sua programação, a sua constituição de elementos que estão predominando no seu corpo. Agora, falando em Pralaya é quando este universo se recolhe e é chamado de Pralaya. Ele também é conhecido como o sonho cósmico, né? O repouso planetário, ou a noite de Brahman, né? Ele não é conhecido somente como uma noite de Brahman, mas também ele se refere a um período de obscuridade, a cada cataclisma que põe fim a cada raça. Há vários tipos diferentes de Pralaya. Esta respiração de Brahman, este nascer e morrer constante e contínuo de universo após universo, traz consigo o nascimento das divindades ou inteligências que regem as condições de tudo o que é existente. Estas divindades poderiam assemelhar-se ao que chamaríamos de a inteligência das forças da natureza. Imagine o leitor se as 4 forças fundamentais, a forte, fraca, eletromagnética e a gravitatória, tivesse um símbolo com a qual pudéssemos representá-las e adorá-las. Estas forças primárias, que são inerentes em toda a manifestação, são, desde a perspectiva da ciência, processos operativos que dão sentido e ordem à criação. As primeiras forças que impulsionam o surgimento da natureza outorgam o dom de serem inteligentes,
operam de forma semelhante em todo o universo e são representadas mediante aspectos simbólicos que assaltam a majestade e a universalidade da sua natureza. Assim, os karmas inacabados do anterior universo dão passagem, depois do sonho cósmico para Laia, ao impulso e movimento material que servirá de base substancial a um novo universo em nascimento, o Manvantara. É Isvara ou Shuara a inteligência associada a substâncias que existe no plano causal. É quem detona a aparição do universo, como se fosse um Big Bang, que dá início a uma realidade que desperta de um sonho milenar. Ao entremesclarem-se as gunas, dão nascimento ao universo sutil, ou seja, ao combinar-se e preponderar Sattva, nasce a caixa, o éter. Ao preponderar Rajas, emerge Agni, fogo. Ao preponderar Tamas, surge terra, Prithvi. E quando preponderam conjuntamente Sattva e Rajas, emerge Vayu, o ar. E quando preponderam conjuntamente Rajas e Tamas, nasce Apas, a água. As substâncias que formam as ideias, o sentimento, as emoções, as paixões e a vitalidade, o prana, em todas as suas diversas graduações, são as que fazem parte desse plano. As ideias, como algo similar ao universo arquetípico, platônico e a ordem universal que subjaz em tudo, faz parte dessa esfera de realidade. As três gunas compõem o universo causal, se mesclam e formam um universo sutil. A matéria do universo sutil tem como base os agora 5 elementos denominados éter, ar, fogo, água e terra, que é Kasha, Vayu, Agni, Apas e Prithvi. Respectivamente, estas 5 substâncias não são as que usamos frequentemente em nosso cotidiano, quando tomamos um copo de água, quando olhamos o espaço, ou temos a sensação aérea que nossa pele sente ao detectar o vento. A mente está formada por 5 elementos sutis, sob a substancialidade material em que se predomina Sattva. As diversas características da mente ou antakarana provêm das imagens graduações de mesclas que existem entre seus componentes, tal como as 3 cores primárias que podem nos oferecer uma gama infinita de tons diversos. A graduação de divindades que opera no mundo causal é mais universal que aquelas que fazem parte e controlam com sua inteligência o mundo sutil. Então aqui, a inteligência é que rege o corpo causal, e essa inteligência é Ishvara, que é representado aqui por 3 forças, Brahman, Vishnu e Shiva. Quando as gunas elas se associam às substâncias que existem no plano causal, que são essas 4 forças, forte, fraca, gravitatória e eletromagnética, ela produz a aparição do universo sutil, como um despertar de um sonho. Esse nascimento do universo é impulsionado por Isvara ou Shuara, após a mistura das gunas com essas 4 forças. Os grandes Deva, como Brahma, Shiva e Vishnu, são parte integrante de um tipo de região de existência especial. Brahma está associado à criação, Vishnu à manutenção do universo e Shiva está relacionado à energia transformadora, destruidora, aquele que destrói para que o novo possa surgir. Então, no universo sutil, temos a representação dos Devas, Surya, Ganesha ou
é Kartikeya, entidades inteligentes. Temos outras também, mas vamos falar só dessas 3. Surya, energia iluminadora, né? O sol, né? Iluminação. Ganesha é o deus do intelecto, da sabedoria, da fortuna, aquele que remove os obstáculos. O Kartikeya, que é a representação do aspecto da vontade. Então, esses devas são representações do universo sutil. É diferente de Brahma, Shiva e Vishnu, que pertence à região da existência causal. Os devas são inteligências que dirigem várias ordens de vida e que mantêm a ordem, os seus elementos predominantes são o sattva e os pranas. Os processos cosmológicos, explicados mediante os mitos que as grandes culturas têm formado, são parte do processo simbólico em que o universo vai amadurecendo. A caixa é material sutil que possibilita as manifestações, propicia o ambiente, o espaço temporal, para a qual toda a criação possa estar contida em todas as dimensões, espacial e temporal. Vayu, o ar, possui as qualidades de Akasha e qualidades de expansão. São como condutores, né, que transportam energias em várias direções. Também possibilita a expansão do Akasha, possibilita o fluir da vida de maneira infinita. O elemento Agni, fogo, ele possibilita o movimento, também possui todas as qualidades de Vayu e de Akasha. O elemento Apas, água, quando a criação já possui atividade, Apas possibilita o princípio de adaptabilidade, de movimentos precisos, de uma rápida união de ritmos, né? E o elemento Prithvi, terra, é o elemento que promove o sentido de definição, a cristalização da matéria sutil. E o elemento é o elemento também que é capaz de diferenciar pensamentos, sentimentos, paixão. No processo cosmológico ocorre o chamado processo de quintuplicação ou Panchakarana, que é essa forma de como o universo é manifestado através no corpo causal, no corpo sutil, no corpo denso, né? Então, esse processo de quintuplicação ou Panchakarana, que formará os elementos densos e que consiste, como aponta o Sloka, na combinação de uma parte de cada elemento sutil com um oitavo dos 4 elementos sutis, né? Então, cada um dos elementos está em concordância com cada um dos 5 sentidos, ou 5 órgãos de ação e com os 5 planos. Devido a que na matéria sutil existe também certa graduação de sutileza, geralmente se diz que o ouvido, graças a que ele é um órgão com prevalência de Akasha, é o sentido mais perfeito. Além de que o ouvido se relaciona, por analogia, com o som e, portanto, com a Akasha. Quando falamos de ouvido sutil, não nos referimos ao órgão físico que se situa nas orelhas, mas sim ao órgão sutil através do qual escutamos. Por exemplo, as vibrações que acontecem enquanto sonhamos ou recordamos. Há quem consegue perceber vibrações com o ouvido sutil e pode experimentar intensidades e situações a distâncias físicas que o ouvido físico não pode detectar jamais. Semelhante aos restantes, os demais elementos sutis se relacionam por analogia também com outros órgãos de percepção. Vayu com o tato, Agni com a vista, Apas com o paladar e Prithvi com o menor desenvolvimento, o olfato. A diferença entre a matéria sutil e a densa é a graduação de estabilidade que a primeira possui.
A mente e qualquer um dos elementos dos constitutivos sutis possuem um meio de vida imenso que lhes permite ir do início ao fim da vida do universo, enquanto que a matéria densa física, que forma um corpo denso, colapsa com o transcorrer de um par de decênios, e a matéria densa mais estável são os elétrons. O seu nível de degradação é de bilhões de anos, mas mesmo assim, estaticamente, tende a desorganizarem e em pequenas quantidades em todo momento. No entanto, a matéria sutil é muito mais estável, permitindo que a mente possa manter-se como uma unidade funcional através de todo o Manvantara, ou duração do universo. Desta maneira, os elementos densos, ao degradarem-se, são absorvidos pela matéria sutil, que, por sua vez, ao degradar-se, se absorve na matéria causal. Então, é recolhida para a matéria causal. A relação causal entre o universo causal, sutil e denso, graças às gunas, essas qualidades primárias em comum, favorece então as múltiplas relações entre os três mundos, e devido a isto é fácil interrelacionar as diferentes simetrias entre si. E a partir desta perspectiva é possível desenvolver, por exemplo, um modo eficiente de abordar as enfermidades no seu plano sutil, determinando qual tipo de correlação se estabelece entre os elementos densos. Assim, há, por exemplo, árvores altamente sáttvicas, arrajásicas e tamásicas. O mesmo pode-se dizer das misturas e demais seres da natureza. Definitivamente, conhecendo a natureza que constitui todas essas coisas, é possível elaborar uma terapia de acordo com as características de cada enfermidade, tal como se dá na medicina Ayurveda. Agora, o que Sankara tem apresentado para nós nesse sloka é que a percepção comum que temos elimina a possibilidade de perceber todo o complemento infinito de informações que essencialmente fazem parte das nossas percepções. A modalidade de cognição que leva à experiência não dual estabelece a sustentação de uma atenção livre de qualquer presença desse senso de eu. Então, pressupõe-se que a liberdade surge por sucessivos graus de absorção da percepção de planos prévios. Significaria que a liberdade está condicionada pelo grau de sutileza dos eventos percebidos, e isto não é correto. Inclusive, mesmo o grau mais sutil de Akasha não deixa de ser Maya. Não importa qual a graduação de corpo físico tosco que se possa apresentar, nem a substância que o forma, nem o karma prévio à sua constituição. Então, o que todo esse processo, o que Sankara diz, é que todo esse processo ele está contido em Maya. Então, ele apresenta que qualquer percepção comum que temos, por ser limitada, não nos possibilita de perceber o complemento infinito de informações, o conjunto todo de informações que está contido em qualquer uma das percepções. Porque só podemos perceber uma coisa de cada vez. A mente ela está limitada à percepção do campo dual. Então, o complemento infinito de informações só é possível através da percepção não dual. E essa percepção se apresenta quando nossa atenção está livre de tudo que nos liga ao senso de eu limitado. O conhecimento das sutilezas desses processos pode nos levar até certo ponto, até um certo grau de percepção, mas a percepção não dual,
que abrange o complemento infinito de informações, a totalidade não está condicionada a esses tipos de conhecimento das leis, das inteligências, das divindades que operam no campo de Maia. Mas a percepção não dual, ela se encontra no reconhecimento que todo conhecimento que existe é a consciência que conhece. Esses conhecimentos não são diferentes da consciência. Então, ele apresenta aqui que a saída de Maia se encontra no reconhecimento de qualquer evento como sendo existente e compreensível, por ser ele não diferente da consciência que o conhece. Então, reconhecer que todo o campo das experiências do Jiva, mesmo que aparente, é a realidade aparente e que quando a experiência acontece, ela acontece na consciência. Toda experiência se torna conhecida porque a consciência, através do poder de Maia, que dá início com o processo da união, divisão e multiplicação das gunas, cria e ilumina o mundo aparente, que é refletido no Jiva, como o sol que ilumina a lua. A lua reflete a luz do sol, que é branca. E quando a luz atravessa a atmosfera, as cores próximas da extremidade azul do espectro da luz branca são espalhadas. E este espalhamento determina que o céu iluminado pela luz branca se apresenta azul. Da mesma forma, o Jiva, ele capta a luz da consciência pura e reflete. Quando essa luz atravessa os corpos sutil e física, o Jiva reflete a consciência, iluminando o campo. O Jiva é o instrumento que permite que a consciência seja consciente da criação, como um espelho que reflete a imagem original. No início do processo da iluminação da consciência, ela é pura e ilimitada. E porque o Jiva é o reflexo da consciência, ele cria uma consciência individual. Como o Jiva é constituído de corpo causal, sutil e físico, ele tem estrutura para participar das experiências da criação. E durante essa participação, o Jiva vai se identificando com esse senso que eu sou essa consciência individual. Só que essa consciência individual é limitada, aparente e ilusória. Portanto, o que existe é somente a consciência pura, plena, ilimitada e imutável, que conhece a criação através do Jiva, que está sendo regido por Maya, e essa criação é conhecimento da consciência. Ou seja, a consciência ilumina a criação e, ao iluminar, ela está consciente de si própria, porque ela é o princípio conhecedor e consciente simultaneamente. Então, esse foi o Sloka 11, esse é o 14º vídeo. No próximo vídeo continuaremos o estudo desse livro do Atma Bodha. Quem não se inscreveu no canal, se inscreva, compartilhe os ensinamentos, compartilhe os vídeos aí para o pessoal. E agradeço a escuta atenta de todos. Reflitam sobre o ensinamento desse vídeo. Se quiserem escutar novamente, escutem, não tenham pressa. Reflitam, estudem. E por hoje é só. Gratidão a todos. Namastê.